Pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem em Cristo Jesus. Antes de eu trazer essa mensagem do Senhor para a sua vida nesta tarde, peço a você que você dê um like no nosso canal e não esqueça de se inscrever também, você que não é inscrito. E você dando like, você vai estar ajudando a compartilhar, a divulgar o Evangelho do Senhor. Mesmo sem você autocompartilhar para as pessoas, ao você clicar e dar um like, este evangelho, este vídeo vai ser divulgado para mais outras pessoas e vai chegar a pessoas que necessitam desta mensagem, né? Assim como nós precisamos da mensagem do Senhor todos os dias da nossa vida, não é verdade? Então eu vou dar um minutinho para você, enquanto isso eu vou me apresentar aqui, né? Aos que ainda não assistiram meus vídeos, meu nome é Leonardo e hoje vamos trazer uma mensagem tremenda à sua vida. Mas antes de trazer essa mensagem para a sua vida, eu queria deixar uma oração para você nesta tarde. Amém? Eu não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo. Se você estará assistindo à noite, se você estará assistindo de manhã, ou até mesmo agora à tarde. Ou se você estará assistindo de amanhã, no outro dia. Mas eu quero deixar uma oração para a sua vida. Para que a mensagem do Senhor entre no seu coração, fixe dentro da sua vida, dentro da sua mente. Você precisa se esvaziar de toda a ansiedade, se esvaziar de tudo aquilo que te afasta de Deus, se esvaziar de tudo aquilo que te impede de receber a paz, de tudo aquilo que te impede de receber o Espírito de Deus na sua vida. Amém? Então deixa eu fazer uma breve oração pela sua vida. Feche seus olhos neste momento. Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu oro pela vida deste teu filho, pela vida desta tua filha. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que se esta pessoa, Pai, está passando por alguma adversidade, por alguma tribulação, Pai, se esta pessoa está passando por alguma, Pai, divergência em sua vida, Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor possa, Pai, esvaziar o coração desta pessoa de toda a ansiedade, de toda a turbulência, de toda a adversidade, de toda a tribulação. Em nome de Jesus, Pai, traga a vida dela a paz, traga a vida dela, Senhor, o preenchimento do Espírito Santo. Neste momento, Pai, estamos abrindo o nosso coração para que o Senhor fale as nossas vidas. E que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém? Você que abriu seu coração para Deus, vamos para a mensagem do que o Senhor quer falar nas nossas vidas. Amém? Então, o que eu quero falar a vocês hoje é a forma do amor de Deus por nós, né? E o texto que eu quero deixar para vocês hoje está em Hebreus 12, a partir do versículo 6. Amém? Vamos ler comigo? Hebreus 12, versículo 6. A primeira mensagem, o primeiro versículo vai nos dizer assim: porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Amém? Olha que mensagem maravilhosa. A palavra vai falar assim: o Senhor ele corrige aquele que o ama, e açoita, né, aquele que ele recebe, que ele considera como filho. Como que nós podemos considerar o açoite hoje? O açoite, a forma simbólica do açoite, né, que o Senhor quer nos dizer, é a exortação, né, significa a disciplina, né. Aqui na minha outra versão da minha outra Bíblia, né, está dizendo assim, ele açoita mesmo aquele que recebe por filho. Achei que na minha outra versão da nova versão atualizada estava diferente, mas não, tá do mesmo jeito. Então, nós vemos que quando o filho, né, um pai por zelo para disciplinar, para fazer com que aquele filho se torne mais maduro, um pai precisa fazer o quê? Um pai homem, né? Ele precisa disciplinar o seu filho, né? A palavra fala que a disciplina, né, ali não vai vir, né, do muito gritar com seu filho, né? A palavra não vai falar que Deus ele grita com os seus, que Deus ele responde os seus, não.
palavra ali vai falar que Deus, ele açoita. Açoita é o quê? Ele põe a vara mesmo no lombo dos seus, né? Por isso que o Senhor mesmo ele disse: não tirais a vara do lombo do teu filho, né? Lá em Deuteronômio, porque para que o seu filho não se desvie. E da mesma maneira, Deus, ele não tira a vara dos nossos lombos para que nós não venhamos nos desviar. Deus, ele não tira a exortação de nossas vidas para que nós não venhamos, né, desprezar a mensagem da cruz de Cristo, para que nós não venhamos desprezar a mensagem da Bíblia, nós que recebemos a Deus como Pai. E outra coisa que a exortação significa, que Deus ele nos enxuga, ele nos reprime para tirar de nós, né, tudo aquilo que é sujo, né, para que nós não venhamos, né, nos sujar, para que nós não venhamos continuar, né, nos mesmos caminhos pecaminosos. Por isso Deus ele deixou a palavra dele para nos exortar. Muitas das vezes nós pensamos: nossa, que duras palavras do Senhor, né? Muitas das vezes nós tentamos fugir do Velho Testamento, porque achamos palavras duras, né? Onde as palavras do Senhor falam: fugir da idolatria, fugir, né, das imoralidades sexuais, fugir das lascívias, fugir do pecado, fugir de tudo aquilo, né, que a nossa carne ama, mas que mata a nossa alma e que mata o nosso espírito. Porque a palavra fala, né, que lá em Gênesis, quando Deus ele chamou Adão para ser a sua imagem e semelhança, Deus ele colocou seu espírito em Adão. Então Adão ele se moveu conforme a orientação do seu Criador. Então Adão, né, ele foi o primeiro filho de Deus. E Adão, quando ele colocava o nome em cada coisa, em cada ser vivente, era Deus orientando Adão: coloca ali, coloca o nome tal. E Adão, como nós, né, Adão ele tinha o seu limite. Deus ele nos deu limite também. Da mesma maneira que Deus ele nos fala: irais, mas não pequeis, né? A palavra fala que quando irais é porque Deus ele também se ira. Mas Deus ele fala que é para nós não nos irarmos de uma forma extravagante, que não venhamos irar de uma forma que venhamos nos desviar do propósito de Deus, né? Mas é para nós nos irarmos contra as coisas desse mundo, é para nós nos irarmos contra as concupiscências desse mundo, contra tudo aquilo que tem tentado tirar o amor, a paz de Jesus deste mundo, de nós, né? Então, essa é uma das melhores formas do amor de Deus por nós: a exortação, né? A correção e o açoite, né? É a vara que está em nossos lombos. A palavra fala lá em Deuteronômio que Deus ele permitiu com que o seu povo passasse por aquele deserto, que Deus ele permitiu com que aquele povo tivesse fome, passasse fome, para que reconhecesse que não era só por pão, não era só por bebida, mas sim o povo deveria depender de tudo aquilo que viesse da palavra de Deus, para que o povo viesse buscar a Deus como seu Pai, como seu Salvador, né? Para que o povo viesse depender do seu Pai novamente, como Adão viveu, como Abraão viveu, como José viveu. Imagina José lá no Egito, sem um pai para o auxiliar, né, a ser aquele governador. Se não teve um pai maternal a auxiliar, como ser um governador, como ser um homem inteligente daquele jeito, quem o auxiliou, se não Deus, né? Se não Deus o orientando. Quem o auxiliou, Moisés, a guiar aquele povo no Egito, se não Deus? Ou seja, Deus, além de um pai
corretor, né, que nos corrige. Deus, além de um pai que nos exorta, Deus é um pai também que nos auxilia. Deus, ele mostra, né, as recompensas daquele que ama a sua correção, daquele que ama a sua repreensão. Vamos ver os benefícios da repreensão, os benefícios do amor, da exortação de Deus para nossas vidas. Então vamos nos aprofundar mais na mensagem, né? Então a palavra vai nos dizer assim, a partir do versículo 7. Vamos ler comigo, hein? A partir do versículo 7. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos, porque filho a quem o pai não corrige, porque não é filho aquele que o pai corrige? Deus, ele faz essa pergunta através do seu apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo foi corrigido. A palavra fala assim, nós lemos Hebreus, porque o apóstolo Paulo, né, ele precisou passar por uma exortação do próprio Cristo Jesus. Ele precisou passar por um encontro com Jesus. Ele, a partir do momento, depois que ele teve aquele encontro com Jesus, ele passou a viver como os apóstolos, como o servo de Jesus passou, né? Ele passou a sofrer as mesmas perseguições que os servos de Jesus passaram, né? E ele sofreu a mesma ausência, né, dos pais fraternos que os apóstolos de Jesus passou. Porque ali ele passou a depender somente da presença do Pai paterno, do Pai espiritual, que é o próprio Deus, né? Então ele fala assim, não é o pai que corrige os seus próprios filhos? Então Paulo nos chama a viver debaixo da exortação e amar a exortação de Deus. Amém? Ele nos chama a interpretarmos a exortação como a exortação de um pai, novamente. Amém? Então vamos agora para o versículo 8. Leiam comigo, hein? O versículo 8. Mas se vocês estão sem disciplinas, da qual todos são feitos participantes, vocês são então bastardos e não filhos. Amém? Bastardo significa o quê? Significa aquele rejeitado, né? Significa mais um largado. Mas Deus, ele não nos considera como filhos largados. Deus ele não nos considera como rejeitados. Não. De maneira nenhuma. Jesus, ele chamou todos nós, pecadores, errôneos, de filhos. Quando Jesus se encontrou com aquela prostituta, né, na frente do templo, em que eles perguntaram, o que você fará com ela? E Jesus falou assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Então ele pergunta a ela assim, depois que todos aqueles seus julgadores somem, filha, quem é que te julga? Então ele fala assim, ninguém, Senhor. Então Jesus fala assim, vai em paz. Então, depois daquele momento, né, de acolhimento de pai, ele fala assim, agora vai em paz. E Jesus traz a paz para ela, né? Nós vemos que Jesus, ele cura uma mulher do fluxo de sangue. Ele podia o julgar, né? Mas não, ele chama de filha. Ele fala assim, filha, já está curada. Vá. Não tenha medo. Ou seja, então o amor de um pai, ele tira todo medo. O amor de um pai, ele encoraja. O amor de um pai, ele nos chama a viver como o filho deve viver. Sem temor, sem timidez. Se aquela mulher do fluxo de sangue tivesse temor, tivesse medo, tivesse timidez, ela não teria tocado na orla de Jesus.
Então eu quero te chamar hoje a viver como um filho de Deus. Amém? Vamos para o próximo versículo. Então, versículo 9. Amém? Lembre-se, você não é rejeitado. Você foi chamado para ser filho. Você é chamado de filho. Através do sangue de Jesus. Através da morte e ressurreição de Jesus, nós fomos considerados filhos novamente através da fé. Amém? Então agora vamos para o versículo 9, né? Que vai falar assim: além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então ele fala assim: vocês não tiveram seus pais da carne que o corrigiram, né? Lembrando como no versículo 6 não tiveram os pais da carne que o corrigiram com açoite, que o corrigiram, né? Com palavras de cobrança, né? Dizendo vai, você pode mais, vai, não seja mais um, vai, você não é mais um rejeitado, você tem uma identidade, você tem a minha identidade aí. Sabe aquele pai que fala assim, ó, você tem o meu fruto dentro de você, você tem a minha palavra gerada dentro de você, você tem o meu encorajamento dentro de você. Sabe aquele pai que fala assim, você tem a minha coragem dentro de você? Você tem que ser melhor do que eu fui. Um pai da carne falaria assim. Mas o pai espiritual, o nosso Deus, ele fala o quê? Não se desvie do meu chamado. Não se desvie da minha voz. Presta atenção na minha voz. Presta atenção naquilo que eu te propositei a viver. Presta atenção naquilo que eu te chamei para carregar. Deus nos chamou para o quê? Para carregar a cruz de Cristo. E carregar a cruz de Cristo é o quê? Nós levamos, né, as nossas culpas a Jesus. Nós levamos, né, as nossas dores até Jesus. Nós levamos os nossos medos agora até Jesus. Nós agora fixamos os nossos olhos, né, no próprio Pai e não nos desviamos da presença dele. E ele nos convida, ele nos proporciona a vivermos, né, dependentes do seu amor. E ele nos lembra de algo muito importante, né, que nós devemos nos sujeitar ao Pai para vivermos, ao Pai dos Espíritos para vivermos. Quem é o Pai dos Espíritos? É o próprio Deus, é o Criador. É aquele que assoprou o seu Espírito em nós para que nós pudéssemos viver. Porque a palavra nos lembra que o Espírito, depois que somos mortos, ele volta para o próprio Deus, né? Então, se deixarmos com que Deus, com que a sua voz, com que a sua correção, com que a sua exortação faça parte de nós, né, nós andaremos pelo seu próprio Espírito, né? E o Espírito de Deus, ele nos traz o que? Paz. O Espírito de Deus, ele nos traz o que? Vida. Nos traz o que? Justiça, né? Então, Deus, ele nos chama a viver isso através do seu Espírito, através da sua voz. Amém? Então vamos agora para o versículo 10 e 11, onde ele fala do benefício de recebermos a exortação. Amém? O versículo 10 vai falar assim: porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes pareciam, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Olha só que coisa. Então, a palavra fala que
para aqueles que, na verdade, né, aceitarem a correção de Jesus, aceitarem a correção de Deus, né, movidos pelo Espírito Santo, nós passamos a termos uma identidade da santidade de Deus em nós. Então, quando levamos a santidade de Deus dentro de nós, nós levamos o quê? Nós levamos, né, o que está no versículo 11. Nós levamos a justiça, nós carregamos dentro de nós, né, a justificação de Deus através de Jesus Cristo em nós. Nós levamos, né, a justiça de Deus através do próprio Espírito Santo em nós, né? Porque temos um Espírito Santo. Quando ouvimos a sua voz e aceitamos a sua correção, que o Espírito Santo, ele clama a Deus. Ele clama a Deus pela nossa alma. Ele clama a Deus por nós quando nós oramos falando: Espírito Santo, já não sei mais como orar. Espírito Santo, já não tenho mais capacidade. Então o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele nos justifica perante a Deus. Amém? Então, vamos ler o versículo 11 rapidão, para nos lembrarmos disso que eu falei agora para você, né? Do fruto daqueles que recebem, né, a exortação e a correção do Pai na nossa vida. Porque toda correção no presente não parece ser de gozo, né? Não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Então a palavra fala aqui assim: nos momentos de correção, nos momentos de exortação, nós como seres humanos, né, vamos passar por aquela leve tristeza, por aquela leve momento de agonia, né? Mas o Senhor, através de Paulo, ele nos fala assim: mas não produzirá gozo, alegria, né? Não produzirá depois, né, um fruto de paz dentro de você, não produzirá depois um fruto de justiça depois? Sim, claro. Eu quero dizer para você que eu precisei ser corrigido, né, pelo próprio Deus através do meu pai, né, do meu pai humano mesmo. Deus falava através do meu pai. Deus falava através da sua mensagem na Bíblia, né, dos meus pecados. E Deus, ele me falava: deixe seus pecados, olhe mais para mim, faça a minha vontade. E desde então, quando eu passei a aceitar a correção de Deus na minha vida, eu fui liberto do meu maior pecado, do pecado que me tirava da atenção de Deus. O meu maior pecado, como eu um dia testemunhei aqui, era a masturbação, era a pornografia. Chegou um momento em que eu me viciei nisso. Então, quando eu aceitei a correção de Deus na minha vida, quando eu não aceitei mais ser julgado pelo diabo, quando eu não aceitei mais ser julgado, né, como um falso filho de Deus, como um bastardo, como um rejeitado, porque eu entendi que eu fui chamado para ser um filho com a identidade de Deus na minha vida. Deus me libertou, Deus teve um encontro comigo através de Jesus Cristo e me sarou dessa enfermidade da masturbação, me salvou desta perdição que só me tirava da presença de Deus, que só me tirava paz. Eu estava por longos tempos dentro da igreja e não conseguia sentir esta paz, até que um dia, eu clamando, eu falando: Senhor, eu não quero mais isso. Deus veio e me aceitou novamente como filho. Esse é outra coisa que Deus livre nos faz. Se você se consagrar, se você falar para Deus: Deus, eu não aceito mais viver debaixo desses pecados, Deus, eu não aceito mais viver debaixo deste pranto, não aceito mais viver debaixo dessa escravidão. Se você reconhecer que esse seu pecado está tirando a sua paz, está tirando a luz de Deus da sua vida, Deus ele pode vir e te remir, Ele pode te enxugar e tirar toda a sujeira da sua vida. Amém? Só deixa Ele trabalhar em você como Pai. Deixa Ele trabalhar em você
como um consolador, como um conselheiro. Amém? Deixa Deus fazer parte da sua vida. Viu? Esse é o melhor jeito da nossa cura. Amém? E eu quero dizer para você que a história que um pai escreve, ninguém pode apagar. Porque um dia, como quando a semente de Adão brotou dentro de Eva e estava gerado dentro de nós, até antes de nós aceitarmos Jesus. E se você que não aceitou Jesus, se essa semente de Adão estiver dentro de você ainda, eu quero dizer que você pode ser liberto, que você pode ser salvo hoje, que você pode ser reconciliado como filho de Deus, que um dia todos como filhos de Adão foram dispersos, foram destituídos da glória de Deus. Mas quando veio o Senhor Jesus Cristo, Jesus veio como um novo Adão, e aquele que cresce no nome dele agora teria a semente de Jesus dentro de nós, teria a semente de Jesus dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, teria a mesma consciência de Jesus. E se você crer, você pode ser um novo filho gerado debaixo da luz, debaixo de uma paz. Amém? E se você crer, eu quero orar pela sua vida, quero pedir que Jesus venha e abra a sua mente neste momento. Se você quer ter um encontro com Deus neste momento, deixa eu orar pela sua vida. Amém? Feche seus olhos neste momento. Pai querido, Pai amado, eu oro pela vida deste teu filho. Senhor, que no nome de Jesus, que o Senhor possa repreender a vida do teu filho, da vida da tua filha, Pai. Senhor Jesus, toda maldição, tudo aquilo, Senhor Jesus, ó Pai, que o afastava de ser filho do Senhor, Pai. Senhor, que o Senhor venha e resgate, adota este teu filho, Pai, como um filho contemplado pela glória novamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, apaga todo o passado de sua vida, limpa, Senhor, das suas dores e aflições, porque nós escolhemos, ó Pai, ser filhos, ser amigos de Ti, meu Deus. Pai, porque o Senhor é a melhor escolha das nossas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, venha e faça parte de nossas vidas, nos liberte dos nossos erros, dos nossos pecados. Em nome de Jesus, Pai. A Ti seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Jesus te ama. Até a próxima. Compartilhe este vídeo com quem você acha, com quem você entende que precisa desta mensagem. Amém? Até a próxima, galera. Fica com Deus. Bom final de semana a todos, hein?